Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao IGTI. Eu sou o professor Elianai, estamos na disciplina Tecnologias Emergentes e hoje falaremos sobre exemplos de tecnologias emergentes. Vamos lá? Bom, então falaremos hoje, sobre as tecnologias emergentes e exemplos relacionados a ela. Pessoal, tecnologias emergentes por si só, o termo tecnologias emergentes, elas vêm e vão, sempre vão haver tecnologias de certa forma emergentes, de certa forma disruptivas, que farão com que a tecnologia atual utilizada ela passe a ser arcaica, né? Então, por exemplo, nós vimos isso em outras aulas, a gente vem vendo durante os anos, que aquilo que era tecnologia no passado, até então era top, e aí passou a ser uma tecnologia arcaica depois do nascimento da outra. Por exemplo, nós tínhamos lá disquetes, né? Do disquete passou-se para CD, e do CD passou-se para o pendrive, e do pendrive hoje a gente tem nuvem, né? Os pendrives modificavam de tamanho, mas em relação ao tamanho a tecnologia era a mesma, né? Independente se era 1 GB, se era 1 tera, né? Mas a tecnologia, o método de armazenamento era o mesmo. Agora você tem armazenamento em nuvem. Então faz com que a utilização do disquete, do CD, do pendrive, elas podem até ser utilizadas, né? Mas que de certa forma se faz irrelevante, né? Visto que você tem a disponibilidade da tecnologia de sistemas em nuvem disponível e muitas delas você tem acesso a zero custo, né? Claro que você tem um limite de utilização, mas você tem acesso a zero custo. Bom, então os negócios agora dependem da tecnologia digital para a sua própria existência, né? Então, basicamente, hoje o que nós vimos sobre tecnologias emergentes não é somente na parte digital, mas elas, de certa forma, elas têm a sua grande abrangência nessa área. Então, as tecnologias emergentes são ameaças e, ao mesmo tempo, oportunidades disruptivas para todos os modelos e processos, independente do segmento. Então, como eu falei com vocês, né? A partir do momento que nasce um novo método, uma nova tecnologia, faz com que a atual vire irrelevante, né? Vire um método arcaico, né? Ou que ele fique, de certa forma, sem utilização. Não se traz mais com uma visão competitiva. Falei na última aula sobre inovação de valor, e a inovação de valor ela fala sobre isso, né? Igual eu comentei com vocês sobre a questão do livro Estratégia do Oceano Azul, onde ele propõe que ações que você tome em sua empresa, o seu negócio, que faz com que o seu concorrente ele fique numa posição irrelevante, né? Então, exemplo que é muito claro no livro, ele fala do exemplo do Circo de Soleil versus os circos tradicionais. Os dois são circos do mesmo jeito, porém um tem uma atuação diferenciada, busca um público diferenciado, uma história diferenciada, é, eventos diferenciados, enquanto o outro, que os circos convencionais, continuam indo nas apresentações convencionais, né? O preço de um ingresso Cirque du Soleil ele é bem mais alto do que do circo convencional. Porém, o valor agregado, não o valor monetário, mas sim expectativas agregadas, fazem com que as pessoas procurem esse tipo de evento. Então, essa diferença de a questão da inovação de valor, né, e faz com que a sua concorrência fique relevante. Muitas das vezes esse circo aqui, ó, ele pode até colocar o ingresso a R$ 1, os circos convencionais, que muitas das vezes não vai tirar o brilho e até mesmo não somente o brilho, como também a procura dos circos, por exemplo, características do Circo du Soleil. Ok? Bom, vamos dar aqui exemplos de tecnologias emergentes. Então, a primeira que a gente elenca aqui é a tecnologia Business and Robotic Process Automation. Então, a gente conhece ela, né? Tem a nomenclatura dela de BRPA, né? Então, ela tem como objetivo o quê? Ela tem o objetivo como a robótica voltado para robôs voltados para processos e negócios, né? Então, ela identifica, descreve melhor os processos que executam o negócio, né? Então, é um tipo de tecnologia que ela consegue mapear e entender o que está sendo feito. Então, a partir daí, né, é necessário conhecer todos os detalhes de cada processo, de cada empresa e como eles podem ser modificados. Então, no processo de implementação,
e existe ali uma inteligência atrás disso também, que consegue entender e aprender como os negócios são feitos para propor melhorias ou manter, né, o processo a ser feito, ou propor as modificações, né? Então, Business Process Management mapeia as principais etapas, então, são duas tecnologias, vão ser interligadas. Então, Business Process Management mapeia as principais etapas, enquanto a Robotic Process Automation, que é os RPAs, fazem o processo das funções do software simuladas, né? Então, enquanto um mapeia, o outro, de certa forma, entende como que é a parte operacional do sistema, né? Então, os processos modificados podem levar a mais eficiência promove custos mais baixos e também a transformação digital. Então, é a primeira que nós elencamos aqui. A segunda que nós elencamos é a inteligência artificial por si só, né? E dentro dela, machine learning, né? Então, a inteligência artificial possibilita que as máquinas aprendam com a experiência. Falaremos mais para frente um pouco melhor sobre a questão da inteligência artificial, como também falaremos também do machine learning, né? Dando exemplos mais aprofundados. Então, eles ajustam com as novas entradas de dados e performam tarefas com os seres humanos. Então, a ideia do machine learning, não somente machine learning, como também a inteligência artificial, que a inteligência artificial está aqui e o machine learning está dentro da inteligência artificial, ela tem como ideia de você conseguir entender o dia a dia, o momento daquela operação que um ser humano está fazendo, ele aprende com aquilo e pode auxiliar até mesmo fazer aquela atividade. Então, os computadores podem ser treinados para cumprir tarefas específicas ao processar grandes quantidades de dados e reconhecer padrões nesses dados específicos, né? Então, a capacidade de velocidade de análise e atuação, né, dos processos dos robôs, né, desses computadores, dessas inteligências artificiais, são tão grandes que elas conseguem fazer esses processamentos muito mais rápido que o ser humano. Eu tenho falado e vou falar durante o nosso curso que as máquinas, né, não vieram para roubar o emprego do homem, não vieram para tirar o homem do trabalho, e sim para fazer com que o homem volte à sua essência, que é a capacidade de pensar, capacidade de sonhar, capacidade de planejar, capacidade de criar estratégias e desenvolver estratégias e aplicar estratégias, né? Bom, a terceira tecnologia emergente que nós trazemos aqui, né, é a blockchain. Está muito ventilado ultimamente aí com as criptomoedas e outros tipos de situações, né, bitcoins, assim por diante, mas blockchain não é só especificamente criptomoedas e não só especificamente bitcoins, né? Existem várias utilizações. Então, o que vem a ser um blockchain? Né? É um registro público em que as transações entre dois usuários, né, entre duas entidades, vamos dizer assim, pertencem a uma rede, e essa rede são armazenadas de forma segura, verificável e permanente, né? Então, vocês vão ver numa das próximas disciplinas que vão falar um pouco melhor sobre blockchain, que ela vai agrupando os blocos, os dados, né? Fazendo com que cada bloco e cada entrada seja totalmente rastreável, garantindo ali que não haja uma quebra. E para você poder quebrar isso aí, de você gerar uma não confiabilidade, você precisa entender tudo o que aconteceu naqueles blocos anteriores. Só que o tempo para você entender o que aconteceu nos blocos anteriores, ele é muito grande em relação à entrada de um novo bloco, que faz com que atualize tudo de novo, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, os dados relativos às trocas são guardados dentro dos blocos criptografados, né? Ou blocos criptográficos, conectados de forma hierárquica entre si, né? Então, isso cria, de certa forma, uma cadeia infinita de blocos, né, que permite rastrear e verificar todas as transações que já foi feita até o momento. Então, ele consegue identificar desde a primeira até a última inserida. Na hora que insere mais um bloco, ele amarra e faz com que esse novo bloco pertença à mesma série, e assim ele consegue cada vez mais ficar robusto e, de certa forma, inquebrável, vamos dizer assim, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Nós tivemos aqui no dia 5 de setembro de 2020, uma matéria, né? Vocês podem observar nesse link abaixo, né? Tem dois links ali. O primeiro link, onde fala que a segunda maior mineradora do mundo, no caso a Vale, fez, né, a primeira venda de minério de ferro via blockchain. Então,
uma grande mineradora, uma grande empresa, né, já fez, né, já está utilizando, isso já está possível e aberto no mercado, não somente em transações na bolsa de valores, que é o mais comum você verificar, no caso trazendo para criptomoedas, no caso Bitcoin, é mais fácil você verificar a negociação de moedas ali. Aqui a mineradora utilizou o blockchain como uma moeda de troca, como uma operação de troca, né? X blockchain versus Y toneladas de minério de ferro, né? Então, o link está aí se vocês puderem, quiserem acessar para entender como foi todo esse processo, é bem interessante. Bom, criptomoedas, né? O blockchain, de certa forma, também pertence um pouco à questão das criptomoedas. Então, moeda virtual digital, né, que depende da criptografia para torná-la segura e protegida, né? Então, ela não é emitida por um banco central, né, uma entidade regulamentada, né, ou por um governo que garanta a sua autenticidade. Então, ela, de certa forma, tem a sua independência, né? Ela não tem, vamos dizer assim, ela não é travada, vamos dizer assim, em alguma legislação de algum país, né? O que traz, em algum momento, alguns desconfortos para pessoas e empresas, mas o processo dela é bastante seguro, vamos dizer assim, né? Então, a criptomoeda pode ser usada para executar transações que, por algum motivo, você, de certa forma, queira ocultar de quem foi aquela transação. Então, você pode estar fazendo uma negociação com alguma pessoa no outro lado do mundo, na Ásia, na China, nos Estados Unidos, na Europa, assim por diante, e não necessariamente você queira divulgar nem os seus dados, nem os dados da pessoa. Você simplesmente observa como que está estruturado aquela moeda, aquela criptomoeda. Então, dependendo do negócio em que você está, esse tipo de moeda já pode ser opcional, você pode utilizar, né? Já existem situações em hospitais que você pode trocar exames por criptomoedas, algumas instituições financeiras que fazem essa troca, algumas agências, né, montadoras de carro que já disponibilizam a criptomoeda como troca de moeda em relação à aquisição do bem e assim por diante. Bom, o quinto passo aqui, a quinta exemplo, né, internet das coisas, o famoso IoT. Então, o que vem a ser? Então, os dados, informações e conhecimentos coletados e trocados entre os sensores ativos em tempo real, né, e, se necessário, são são tão diagnósticos quanto você precisa que eles sejam. Então, o que vem a ser esse IoT que a gente vai falar mais para frente? Então, o IoT, de certa forma, a comunicação deles, né? A internet das coisas, quando a gente observa, imaginem vários objetos, o que a gente chama de objeto, tá? A gente pode observar o objeto numa indústria, numa empresa, dentro da sua casa, quando a gente pensar em sensores, hospitais. Então, imagina qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de item que ele pode ser sensorizado e ele pode emitir sinais. Ele comunica sinais com alguma base de dados, com alguma cloud, com algum ambiente. Então, o objetivo aqui da internet da coisa é realmente ele começar a comunicar, começar a emitir sensores. Esses sinais, né, esses dados emitidos, sinais, são convergidos para dentro de um ambiente, né, de integração, uma cloud. Nessa cloud, você pode utilizar algumas ferramentas do Data Analytics para poder tratar esses dados, entender o que aqueles dados estão conversando e, a partir do data, então, tomar ações, né, ter análises e começar a ter ações a partir dos dados observados. Tá? Então, te permite todos os tipos de aplicações, como edifícios, cidades, redes elétricas inteligentes, monitoramento e manutenção de motores e geradeiras que permitem automaticamente verificar o que falta de suprimento. Então, por exemplo, se você tem algum eletrodoméstico em casa que ele está conectado a uma rede e você tem ali dentro você teve como imputar informações do que tem ou deixa de ter e a partir do consumo ele vai começando a controlar. A partir do momento que está acabando a última latinha da sua bebida, ele já emite o sinal, se você tiver programado, né? Se você tiver já cadastrado, ele já pode emitir o sinal diretamente para a distribuidora de bebidas, seja distribuidora de alimentos, seja algum outro tipo de alimentação que você tiver, e ele já dispara o sinal e já
pode mandar diretamente da compra do estabelecimento onde você está previsto, a compra normalmente, ele manda entregar, tá? Tem um exemplo que eu trago, vou trazer para vocês, que ele fala sobre o exemplo de uma torneira onde o filtro, um filtro, né, uma torneira com filtro, onde o filtro dessa torneira já está na sua data limite de validade, ali tem um carvão ativado, então ele já está atingindo, né, não atingiu ainda, mas está atingindo já o seu período de validade, e ele emite o sinal, ele manda o sinal lá para a fabricante e fornecedora de filtros. Essa fabricante, ao mesmo tempo que contacta uma transportadora para te entregar, ela contacta também um manutentor para ir na sua casa, enquanto chega esse filtro na sua residência, esse manutentor já faz a troca do filtro. Isso você estando em casa ou não, dependendo do tipo de operação que você tiver designado. Então é bastante interessante. Então, pessoal, a chave é a conectividade bidirecional e as trocas de dados, né? As trocas de dados constantemente no IoT. Bom, a sexta aqui é a realidade virtual e aumentada, né? Ou aumentada. Então, o que vem isso aqui? As tecnologias permitem que você altere a perspectiva e a experiência de seus clientes e todos aqueles que compõem sua cadeia de valor. Então, a gente observa muito isso aqui já. Exemplo, em empresas vinculadas ao setor de arquitetura, engenharia civil, né, de construções, onde você pode já entrar numa maquete, né, com aqueles óculos, né, aqueles óculos 3D, você entra numa maquete, você literalmente caminha dentro dentro daquela maquete, onde tem ali todos os móveis, né, eletrodomésticos, toda a decoração já pronta, demonstrando como será a sua residência, a futura residência que você tem interesse de comprar. Eu já vivenciei já no setor automotivo, referente a essa realidade virtual aumentada, onde os profissionais eles criam um módulo, né, criam uma estrutura de um veículo, né, em tamanho virtual compatível, e eles simulam um processo de fabricação e montagem dos elementos neste veículo. E aí, o que a tecnologia virtual, né, a realidade virtual e aumentada, ela propõe? Ela verifica se o método de fabricação de montagem existem posições, né, a gente está enxergando aqui o movimento do corpo como desperdício, né, desperdícios ergonômicos assim por diante, melhores movimentos de encaixe de peça, melhores movimentos para acesso para poder dar manutenção no veículo, por exemplo, né? Então, já existem diversas aplicações, né, em diversas áreas que a gente pode observar. Além de games também, tem muitos games aqui que a gente já viu aí, já no mercado aí, games onde você tem com aquele óculos 3D, você consegue navegar e participar totalmente dele. Além disso aqui, ele tem também a questão dos óculos inteligentes, né, quando você observa no setor de logística, aí você consegue verificar isso muito por RFID. Então você tem todas as baias, né, todas as prateleiras, todas identificadas, e o óculos, quando você bate o olho, ele já traz ali aquela informação no óculos mesmo, parecendo quase aquele exemplo lá do Homem de Ferro, né, o Iron Man, que você consegue enxergar, você bate o olho num elemento, ele já te mostra qual que é o consumo médio, qual que é o tempo de ressuprimento, e ele, no momento atual, momento constante, né, ele já te traz as informações. Então, a realidade aumentada facilita a sobreposição de aspectos do mundo digital e do mundo real, e a realidade virtual, por outro lado, simula um mundo completamente online. Igual já dei exemplo aqui sobre a questão de jogos, da questão da parte imobiliária, da arquitetura e construção civil, da parte automotiva, por exemplo, da parte que pode ser feita também, né, exemplos de simulações na área de saúde, simulações de atendimento médico, simulações de situações cirúrgicas, né, e assim por diante, tá? Simulações de voo, né, poder treinar diversas pessoas que estão buscando a carreira de aviação para poder treinar nesses aspectos assim, ok? Bom, análises aumentadas. O que vem a ser análises aumentadas? Então, ela
faz com que as análises regulares, né, no caso estudo estatístico avançado, focado na descrição, explicação, previsão e prescrição de eventos, né, e condições. Então a gente está falando aqui de, quando fala de estudo estatístico, a gente está falando de um estudo não descritivo, mas sim numa estatística mais inferencial, né, que é aquela estatística onde você precisa fazer uma análise mais aprofundada. E aí ela faz com que elas sejam evidenciadas pelas ferramentas de inteligência artificial, com o aprendizado de máquina. E aí quando a gente fala sempre de aprendizado de máquina, a gente está falando de machine learning, está falando também de parte de deep learning, né, processamento de linguagem natural, né, o famoso PLN, e modelagem de redes neurais, né, entre outras ferramentas e técnicas, né. Então as análises aumentadas elas conseguem dar esse suporte, essa resultante, né. Bom, com isso, né, ainda falando sobre análises aumentadas, esse aumento promete acelerar o estudo descritivo, né, explicativo, preditivo e prescritivo, né, dessa parte estatística no ambiente, além do processamento de bases de dados massivas, e a produção de dedução e indução até agora não descobertas. Então ela vai conseguir gerar dados e estudos estatísticos, não somente estatísticos, mas também de todo tipo de colaboração, de situações que ainda não puderam ser analisadas, né? Então a análise aumentada é um potencial de grande importância para todos os esforços de pesquisas em todos os setores verticais, tá? Então é uma ferramenta uma tecnologia bastante interessante. O que vem a ser o Wearables, né? Vem a ser, por exemplo, aquelas roupas inteligentes, né? Tecidos inteligentes e por diante. Então os Wearables, também chamados de tecnologias para vestir, são primas das internet das coisas, né? Então são tecnologias similares, né? E várias formas, incluindo roupas, joias, sapatos, relógios de pulso, chapéus, né? A gente já existe, mas só para fazer uma alusão aqui, vimos muito isso naquele filme Missão Impossível, né? Ele utilizando óculos e outras situações similares. E aí, além disso, né, alguns são sobre a pele dos seres humanos e animais, né? Então, muitos transmitem dados continuamente. Então, você tem ali algo, né, algum tecido, né, alguma coisa vinculada ao tecido, que elas podem coletar dados referentes à sua condição corporal, à sua atividade corporal e mandar esses dados para um ambiente, para uma cloud, uma nuvem, e existe, por exemplo, uma equipe médica que está sempre controlando aquele momento seu. Imaginem isso sendo possível fazer com aquele trabalho de você aferir e medir a sua pressão, né, 1 hora durante 24 horas, né, aquela atividade, né, aquele exame que chama passo, se não me engano, né? Então, você imagina você conseguir fazer essa atividade sem precisar ficar utilizando aquele equipamento no braço. Aí você vai ter um tipo de tecnologia que ela mesma já consegue fazer toda essa avaliação. Então, qualquer pessoa, animal de estimação, objeto pode ser ativado, vamos dizer assim, né, com um wearable, que é o que a gente está enxergando aqui, ok? Bom, além disso, segurança cibernética e privacidade. Então é necessário investir continuamente em segurança cibernética. Por quê, pessoal? Com a questão dos dados todos disponíveis na nuvem, do mesmo tempo que as tecnologias, né, tecnologias e inovações aumentam, entidades e pessoas também aumentam no sentido de querer invadir esses dados, né, de poder entrar nessa privacidade. Então é de extrema importância, as empresas investirem, né, na segurança e na privacidade. Então, a segurança cibernética abrange suas redes, bancos de dados e aplicativos. Então é importante ter isso aí. Além disso, a gente tem lá a Lei Geral de Dados, né, de regulamentação e proteção. Então, violações são caras, né, quando ocorrem as violações, elas são caras, elas expõem muitas pessoas, e para reverter isso é complicado, e podem prejudicar gravemente as marcas de todos os setores, né, inclusive empresas, inclusive a sua, né, se a sua identidade, né, a sua privacidade for invadida.
Então é necessário ficar atento ao que acontecerá com o lançamento de dados gerais de regulamentação, de regulamento de proteção, né, o que acontece na Europa, né? Já aconteceu na Europa, perdão. E isso está sendo trago para cá. Bom, pessoal, o que nós vimos aqui hoje? Né, concluindo aqui, então nós vimos o primeiro passo aqui para a gente fechar. Então, desde a automação em máquinas até tecnologias para serem utilizadas junto ao corpo. Então, temos aqui tanto intervenção com máquinas, maquinários, como também ser humano. Além disso, elas proporcionam ambientes cada vez mais colaborativos, né, onde a máquina interage com o ser humano, né? Também ajuda e acelera as análises das empresas, como a gente viu sobre análises aumentadas, né, ela propõe que as análises sejam mais rápidas, inteligência artificial, assim por diante, e permite a segurança cibernética contra ataques à pessoa física e pessoa jurídica. Então é de extrema importância também estar salientado sobre a questão de segurança cibernética e privacidade. Bom, pessoal, o que nós falaremos na próxima aula? Falaremos sobre cloud. Bom, eu convido você a rever esse vídeo, para você tirar qualquer dúvida, a reler a apostila, e eu espero você na próxima aula. Um forte abraço, tchau, tchau.